Sejam todos muito bem-vindos à Pensão dos Desenhistas, eu sou o M2 e hoje vamos voltar a falar um pouco mais sobre arquétipos. E dessa vez eu quero falar da Máscara do Camaleão, que é um tipo de personagem que muitas vezes traz mistério na história, reviravoltas e ajuda também a guiar melhor os nossos heróis ou até mesmo traí-los. E então como é que nós vamos definir mais ou menos? É um pouco complicado definir como funciona a máscara de um camaleão, como é usada nos personagens, principalmente porque nos cinemas acabou se criando um clichê nos personagens femininos, que são usados em filmes como do 007 e outros filmes de espionagem, e tem o Femme Fatale, que é a personagem que não deixa claras intenções, geralmente está seduzindo o herói para levar ele para alguma armadilha ou para ajudar ela, mas ela sempre causa um mistério, e geralmente é cheia de sexualidade. E não é só isso que tem nesse tipo de personagem. O Femme Fatale é algum tipo de personagem que ficou muito caricato nos filmes, mas usar a máscara do camaleão é mais do que isso e você pode utilizar também tanto para homens quanto para mulheres. E você não precisa sempre usar da sexualidade da pessoa para isso. Lembrando que eu estou usando como referência o livro Jornada do Escritor para falar sobre arquétipos. E também eu quero deixar claro que eu vou dar uma discutida em algumas coisas que eu acho que dá para dar uma atualizada, principalmente na questão de ânimos e ânima, que é o próximo assunto aqui sobre a questão de função psicológica. E aqui mistura também um pouco sobre Carl Jung, que é o psicólogo que deu ideias sobre arquétipos para pessoas e não personagens de história, que é um pouco diferente, então dá uma pesquisada para não confundir. Os arquétipos do Jornada do Escritor são uma coisa um pouco diferente, mas que tem uma relação sim. O próprio escritor comenta sobre o psicólogo e fala sobre essa questão da sexualidade reprimida pela sociedade. Ânimos e ânima, cada um representado para o homem e mulher, é o seu lado feminino ou masculino reprimido. Se você é um homem, você tem o seu lado feminino reprimido pela sociedade. E mulher, a mesma coisa, o seu lado masculino reprimido pela sociedade. Você não pode expressar essas coisas. Agora, hoje em dia tem mudado um pouco, mas todo mundo sabe. Alguém sempre fala, olha aquela menina com o cabelo de Joãozinho. Ou então, para um garoto, você não pode ser sensível. São coisas que todo mundo já viu um pouco, pelo menos. Tá, mas o que isso daí tem a ver com o arquétipo do camaleão? Bom, o camaleão é um ser que muda de pele. E muitas vezes você vê isso em personagens clássicos como o Femme Fatale, que eu falei pra você. São mulheres que geralmente são muito sexualizadas, mas elas têm muita atitude. Elas agem, ajudam o herói ou até os traem, tendo atitudes mais parecidas com um homem. Então é esse tipo de mudança que geralmente acontecia nas histórias. Hoje em dia a gente tem exemplos diferentes para o arquétipo do camaleão, mas era muito utilizado da sexualidade do personagem para mostrar que ele era diferente. Era uma coisa assim, não muito incomum você ver isso acontecendo. Tem filmes até hoje, pega por exemplo até mesmo personagens masculinos e expressam lados femininos para mostrar que ele é um pouco enigmático. Para conseguir dar um exemplo melhor nessa questão de ânimos e ânima, eu vou falar um pouquinho do personagem Tyler Durden, que é um dos protagonistas do filme e livro Clube da Luta. Ele, no caso, é um personagem bem estereótipo masculino, forte, que luta contra o sistema, tem atitude, mas às vezes ele tem um lado sensível, uma empatia pelos outros personagens, e isso causa uma estranheza e também questionamento do público de quais são suas verdadeiras intenções, porque de uma hora ele está agindo de um jeito, e depois ele muda o comportamento. É uma questão do uso da sexualidade de uma boa forma e não é usada de forma boba como de uma personagem femme fatale, como acontece em vários filmes de 007, filmes de suspense, filmes de espionagem, que é um clichê muito grande, que só coloca uma personagem muito sexualizada com mais atitude, seriam atitudes masculinas geralmente, só para causar essa estranheza no público. Isso daí eu já acho que não funciona tão bem. As pessoas veem isso daí e já acham bem bobo, e você deve evitar ao máximo usar esse tipo de personagem, pelo menos de forma rasa. Pior ainda é quando o pessoal pega personagens que são vilões e colocam estereótipos gays neles para poder falar que, olha, isso daí é um vilão, né? A gente tá vendo aí Hollywood quando vocês fazem isso. Uma forma de você utilizar melhor este arquétipo é entender que o camaleão utiliza de conhecimentos para manipular os outros personagens muitas vezes. E essa questão também tem a ver com ânimos e ânima, porque você já viu em um relacionamento a pessoa que projeta em outra aquilo que ela quer. Por exemplo, um namorado que sempre quer que a namorada use roupas femininas, use maquiagem, não fique tão masculina,
Quando ela corta o cabelo curto, ele reclama. O que ele está fazendo é projetar aquilo que ele reprime dentro de si nela. Dessa forma, ele vai ter aquilo ainda e não vai ter que se trabalhar internamente nele. E camaleões, personagens camaleões, sabem disso. Eles sabem que as outras pessoas projetam nele alguma coisa e ele vai tentar usar dessa projeção que ele faz para manipular o personagem, o herói, o aliado, até mesmo o mentor, para enganar eles, para conseguir o que ele quer. É isso a forma que você tem que entender da mecânica, não pensar que ela está resumido a apenas coisas sexuais. Outro exemplo que temos aqui é a Megra, ou a Meg, do filme Hércules, da Disney, onde ela sabe das necessidades do personagem Hércules e ela ajuda, dá um apoio moral, ela faz essa projeção para ele se interessar nela e para ela poder trair ele depois, quebrando toda a confiança do personagem. E a gente entra nessa questão de função dramática. Nessas partes, esse personagem geralmente traz um drama ou então um suspense que vai ajudar a encaminhar a história para um clímax muitas vezes. Mas lembrando que essa função também não fica presa apenas para personagens coadjuvantes ou aliados. Ele também serve para heróis ou até mesmo anti-heróis. Temos, por exemplo, o caso de anti-herói do filme Prenda-me se for capaz, o personagem Frank Abagnale Jr., onde ele é um personagem muito camaleão, fica mudando toda hora a sua identidade para poder fugir da polícia e poder continuar fazendo seus esquemas criminosos, para enganar e tirar dinheiro, para até mesmo virar um aviador. Ele faz várias coisas, muda sua personalidade sempre para conseguir dar os seus golpes. E também o personagem camaleão pode ter mudanças físicas, utilizando de magia ou até mesmo de vestimentas para poder enganar os seus inimigos ou até mesmo aliados e conseguir o que quer. Temos o personagem Loki, por exemplo, dos filmes da Marvel, que ele usa da sua magia para mudar seu corpo, para mudar sua roupa. Ele usa isso junto com a mudança de personalidade para enganar os outros. É um personagem que muitas vezes ajuda na história não só porque ele é versátil, mas também porque ele causa todo este drama, mesmo a gente sabendo do que ele está fazendo. Outro exemplo que eu gosto bastante é do personagem Hannibal Lecter, que está no filme O Silêncio dos Inocentes e até mesmo no filme Hannibal, com seu próprio nome. Ele é um mentor para Clarice, que ele ajuda ela a resolver os casos, ele dá dicas para ela, dá informação, faz ela pensar sobre a própria vida dela, mas ele também esconde muita coisa debaixo dos panos. Ele faz muitas coisas enigmáticas, ele causa muito suspense, ele esconde muita coisa, e no final das contas é tudo para conseguir o que ele quer. Lembrando que o arquétipo do camaleão nem sempre está associado a fazer coisas ruins para conseguir apenas o que ele quer. Muitas vezes, o personagem do camaleão usa das suas artimanhas para poder ajudar o herói ou mesmo um grupo de pessoas. Ele esconde o jogo, até mesmo do herói muitas vezes, para conseguir fazer aquilo dar certo. E muitas vezes ele mostra um lado bom no final da história. Mas é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like ou um comentário se puder aí, que ajuda bastante na divulgação do canal. E também comenta aí qual é o tipo de camaleão que você gosta na história. Fala algum personagem que você gostou em um filme, ou como você não gostou de como ele foi usado. E agora eu também gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os apoiadores da campanha do Catarse. Muito obrigado a todo mundo que apoia o Catarse, do nosso quadrinho Age of Tellers. Sem vocês, nós não estaremos fazendo quadrinho e muito menos o vídeo deste canal aqui. E um agradecimento em especial a Dolph, que é o nosso top apoiador. Muito obrigado aí a todo mundo também que assistiu. E como sempre, pessoal, bons esboços. Até mais!